Bom dia a todos. Vamos dar o início à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu vou pedir aqui a irmã para nos dirigir numa palavra de oração, se faz favor, tá bom? Amém, amém. Hoje o título da nossa lição é Jó ousadia na oração. Nós introduzimos na semana passada uma nova revista da Escola Bíblica Dominical. Nós agora, neste trimestre, neste período de primavera, vamos ficar a estudar, falar sobre a oração. Na semana passada falamos sobre a oração do Pai Nosso, embora de uma forma diferente do seu, cúmulo geral. Mas hoje nós vamos falar sobre Jó, ousadia na oração. E durante todo este período nós vamos ficar a falar sobre a oração nas suas várias vertentes e perspectivas e também alcances. Pronto. Como vocês sabem, a oração é uma coisa importantíssima para qualquer tipo de igreja e para qualquer crente para poder triunfar e poder corresponder aos desafios que nós vivemos neste mundo. Pronto. Embora nós sabemos que não usamos muito esta ferramenta inclusive, que é da oração, mas é importante nós cultivarmos a prática da oração, porque o sucesso da vida cristã passa, acima de tudo, pela oração. Quem não ora é porque não tem conexão, não tem intimidade com Deus. Já viram agora, falamos de uma relação filial, hoje é dia das mães, as pessoas que têm os seus pais se não comunicam. Não há intimidade, não há vínculo, não há laços, não há sentimentos. Isto é comum, sobretudo as pessoas quando, estão separadas, se não levantarem juntos. Isto estou a falar em relação aos filhos e os pais, como também aplica-se em relação aos próprios irmãos. Se os irmãos não levantam juntos, não comunicam, obviamente que não vão ter vínculos, não vão ter aquele sentimento de familiaridade e de poderem ter partilha, etc, etc. Logo, a comunicação é muito importante porque isto também vai reforçando o vínculo de qualquer tipo de relacionamento. Eu falei relacionamento filial, como também entre irmãos, e até no âmbito da conjugalidade e até a nível da amizade. É preciso haver, conexão, contacto, comunicação, interação, para, podermos ser melhores neste domínio. E com Deus também aplica-se o mesmo critério. Se uma pessoa não está a orar, é porque não tem contacto com Deus. Se não tem contacto com Deus, somos filhos de Deus, a pessoa fica mais fragilizada, fica mais vulnerável para enfrentar os grandes desafios que se colocam nos dias que correm. Mas a minha questão aqui, como sabem, nós às vezes somos criticados, nós os batistas, somos criticados por outras denominações, que nós não somos dados muito à oração. Não sei qual é a vossa perspectiva em relação a isso. Será que nós somos pessoas de oração ou nem tanto? Sintam-se à vontade, não há aqui nenhuma censura. Pronto, falam aquilo que vos dá na alma, contando que sejam abreviados na vossa intervenção, para eu poder cumprir também o estudo da Escola Bíblica Dominical. Porque o objetivo também é dar oportunidade para falar. O que é que acham? Acham que os batistas somos uma denominação de oração ou nem tanto? Alguém tem mais outras respostas para dar? Será que nós somos de oração? Os outros ficaram todos tímidos, não querem falar. Mas as respostas que foram dadas aqui são respostas todas que são discutíveis. Podemos, concordar com estas respostas, como podemos não concordar. Depende da forma como a pessoa encara também essas coisas todas. Mas, a meu ver, eu acho que nós devemos orar mais. O meio batista, comparativamente com outras denominações, sobretudo as denominações pentecostais, nós ficamos muito aquém a nível da oração. Mas isso tem alguma explicação, antes de chegar ainda lá. É porque a oração, por exemplo, nós aqui não temos muita prática comum no meio batista, mas a nossa igreja vai fazendo assim. Nós marcamos, por exemplo, o culto de vigília e oração, que até nem assim muitas horas, das 9 até meia-noite, vem poucas pessoas. Temos um culto de oração também às quartas, que não é muito participativo. Pronto. Nós não fazemos aqui grandes vigílias
de muitas horas em oração. Não fazemos isso e devíamos fazer. A oração não é pertença exclusiva de uma denominação. A oração é algo que todo crente deve fazer e somos encorajados a orar sem cessar. Pronto. Somos fracos a nível de oração e eu concordo com isto. Isto não quer dizer que são todos batistas que não oram, mas, pelo menos de uma perspectiva pública, não há muita ênfase em relação a isto. E devia ser feito mais. Mas isso, como eu disse, tem alguma explicação, porque a nossa denominação, que é uma denominação tradicional, denominação que veio logo com a Reforma Protestante, as denominações mais tradicionais do meio protestante, essas igrejas, por exemplo, o foco principal, porque são igrejas que vieram logo com a Reforma, o foco principal era mais ensino da palavra. Aliás, os teólogos, Martinho Lutero, João Calvino, Menno Simons, Ulrich Zwinglio, que são mais os expoentes máximos que depois vieram desdobrar em muitas outras denominações, em tempos até estive a falar sobre essa questão. A grande preocupação era mais ensino da palavra. E esse ensino da palavra fizeram uma oposição à Igreja Católica. Pronto, tentavam mostrar que a Igreja Católica não estava a corresponder àquilo que são os ensinos das Escrituras. Aliás, nós vemos aquela máxima só as Escrituras. E com base nessas Escrituras, dobra tudo isto que é o súmula das Escrituras. Só Cristo, só a fé, só a graça, só Deus, a devida glória. Mas é importante conhecer as Escrituras para poder ter a noção dessas realidades. E só o conhecimento das Escrituras que nos habilita a podermos ter presentes essas realidades. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, está mais preparado, mais habilitado, não só para enfrentar os desafios da vida cristã, como também desdobrar-se em vários ângulos. Esta é a razão pela qual os teólogos procuraram, enfim, afirmar, se repararem mesmo essas denominações do ponto de vista da liturgia, agora as coisas estão a mudar, mas não diferenciam muito. As denominações muito pautadas, por exemplo, os cultos, por exemplo, a liturgia, a música, é baseada mais nos hinos. As músicas, os hinos, como sabem, são música erudita. É música, enfim, que é mais formatada a um conceito ocidental de elite. Embora podemos abrir exceção, mas as pessoas, normalmente, os aristocratas, pessoas aristocratas, normalmente, são pessoas que gostam mais de piano, gostam mais de música clássica. A plebe, o povo comum, gosta mais de, usando a nossa expressão aqui, músicas populares, por aí, que são músicas mais expressivas, que não são mais músicas de contemplação. E se vocês verem, mesmo ainda hoje, a nossa igreja, a nível de liturgia dos cultos, nota que não é um culto assim muito expansivo, é mais recatado. Pronto. Mas por quê? Porque a reforma não tocou muito nessa questão. A reforma era mais questão do ensino da palavra. Pronto. E esse ensino da palavra, enfim, e teve eco e realmente conseguiu fazer grandes feitos. Agora, a marca distintiva que nós temos é a palavra, o ensino da palavra. Nós temos as escolas dominical, todas as classes, para toda a vida. Outras denominações não têm isso. A escola dominical normalmente é mais só para as crianças, os adultos e outros já não têm. Essa mostra a primazia que damos à palavra. Mas os movimentos pentecostais que surgiram nos finais do século XVIII, início do século XIX, esses movimentos, a sua marca distintiva não é propriamente a palavra, porque o movimento que começou em Azusa era mais de oração. Era uma escola que começou com um avivamento através da oração. E oração e também, em consequência disso, expandir, fazer missões. Logo, as igrejas pentecostais, marcas distintivas, todas as igrejas pentecostais são igrejas da oração. É como quando também fala de igrejas batistas, são conhecidas por igrejas que dão primazia à palavra. Pronto. As igrejas pentecostais, todas elas oram. Não há igreja pentecostal que não ora. Ora e dão muita primazia à oração e também componente de missões, prática, de evangelização. Pronto. Aqui eu entendo que é a vontade de Deus que assim seja, porque depois com o surgimento do movimento pentecostal, eles conseguiram penetrar em outros campos que os meios tradicionais não conseguiam. Pronto. Mas nós somos acusados que nós não damos muita ênfase à oração e à evangelização.
Mas isso também é discutível, como eu estava, como também nós às vezes olhamos para eles também dizer que não conhecem a palavra. Bem, isso também. A questão aqui é a primazia que cada um dá. Os pentecostais acham que nós não oramos, nós achamos que eles não conhecem a palavra. Mas a componente da oração, nós temos que reconhecer que a nossa denominação, as pessoas não estão muito de uma oração mais persistente. Está a perceber? Uma oração mais tanto comunitária como individual, persistente. Essa ideia de que podemos ser associados, nós temos que deixar muito essas questões. Quando a coisa é boa, acho que nós não temos, até porque ninguém pode arrogar-se que tem uma propriedade exclusiva da oração. A oração é para todos os filhos de Deus, é uma forma que nós temos para contactarmos com Deus. Mas a verdade, ficamos muito aquém nisto. Isto, temos que reconhecer isso como facto de mudar. Mal de nós também se dissermos que estamos bem em oração, porque também ninguém pode dizer que está plenamente bem em oração. A Bíblia diz para orarmos sem cessar. Quer dizer, eu não creio aqui que há alguém que está sempre a orar, permanentemente. Logo, se não está a fazer isso, logo, isto é um sinal que temos que reconhecer que nós não estamos sempre bem a nível da oração. Pronto. Isso é uma forma também de humildade de reconhecer. Agora, podemos dizer que há outras denominações, sobretudo os movimentos pentecostais, podemos questionar depois a mitologia da oração, como fazem. Aí podemos também colocar ali algumas questões, porque a oração, nós temos que orar, mas não temos que, quer dizer, exigir, temos que orar insistentemente, mas reconhecendo que nem sempre a oração pode ser respondida. A vontade de Deus é que prevalece, não é a nossa vontade. Mas parece às vezes nesses meios, parece que se uma pessoa ora, o que é enfatizado de uma forma errada, se uma pessoa ora com fé e se continua persistente, Deus vai responder, e às vezes até alguns exigem resposta imediata através de práticas de cura e essas coisas, às vezes, que também não têm algum acolhimento bíblico. Pronto. Mas eu não vou aqui entrar nesses pormenores, porque aí vamos acelerar muito a questão. A única questão aqui é nós consciencializarmos que devíamos orar mais, e nós ficamos muito aquém neste domínio, tanto numa perspectiva pública como também individual. Temos que orar mais. Por quê? Porque orar ali, nós podemos também, se é verdade que há coisas que a priori podemos não conseguir, se não oramos então que não vamos conseguir, porque há coisas que podemos até não estar com insistência diante de Deus, nós podemos, enfim, ter isso. Aliás, essa ligação que Deus tem connosco é como os pais com os filhos. Os pais às vezes podem não querer dar determinadas coisas aos filhos, por razões várias, mas se o filho persistir é capaz de, pronto, ceder. Agora, é claro, um pai sábio, um pai médio, usando essa expressão, não vai dar tudo o que o filho pede, porque há coisas que o filho pede, porque o filho também não tem discernimento suficiente para saber aquilo que é bom para ele. Porque senão, se o filho agora dizer, pai, não quero ir para a escola, quer dizer, um pai sensato não vai ceder isso ao filho. O filho não vai à escola só quando está doente, isso sim. Mas só porque quer ficar em casa, jogar computador ou estar ali. Isso aí nenhum pai que está no seu perfeito juízo aceita isso a um filho. Pronto. Há coisas que os filhos pedem por inocência, por incapacidade, por limitação, que os pais, enfim, não dão e nem vão dar por estas razões que eu vou dizer. Mas há outras coisas. Se calhar pedir coisas que são mais triviais, até que os pais não estavam predispostos, o pai pode, enfim, depois reconsiderar e fazer ao contrário. Mas sem entrar mais em detalhes sobre essas questões, o título hoje é questão da persistência, ousadia na oração. E esta ousadia na oração é nós não estarmos tímidos, não ficarmos tímidos e nem complexados e muito menos reservados quando nós estamos a falar com Deus, porque Deus é o nosso Pai. É claro que há coisas, pronto, se nós conhecemos bem a palavra de Deus, que nós não temos que pedir a Deus. Uma pessoa não vai agora estar a pedir a Deus para Deus abençoá-la a ser milionário. Nós perguntamos por que uma pessoa quer ser milionário. Pode dizer para poder abençoar mais a obra de Deus e por aí fora. Mas isso é um risco. Ainda há bem pouco tempo eu estava a falar isso, porque a pessoa ser milionário, isso abre as portas para muitas oportunidades de caminhos que a pessoa pode entrar e enveredar para o caminho de pecado.
Se calhar a pessoa pode ter uma outra oração. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Deus sabe quais são as nossas motivações, o que é que nos vai dar. Mas não creio que um crente sensato vai pedir Deus para Deus estar ali a adorná-lo com essas coisas, porque nós sabemos que o mundo que envereda mais por isso. Agora, nós temos que orar para que haja vontade de Deus, para que haja justiça de Deus, para que haja o reino de Deus se prevaleça, como está na oração do Pai Nosso, para que a justiça de Deus triunfe neste mundo e para que Deus nos dê também uma oportunidade de continuarmos a crescer de acordo com a sua vontade. É claro que nós, quando nós pedimos essas coisas, Deus conhece o nosso coração, porque nós estamos a falar do reino. Aliás, como diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e bem entendido, demais que até que nem contamos, porque Deus é que sabe o que melhor, o que nós precisamos, dar-nos até a sobrar. Pronto. Mas esta ideia da ousadia na oração de Jó. Nós sabemos a história de Jó, não vou fazer agora aqui, explicar-vos, mas parte do princípio que todos conhecem aqui, o que é que Jó viveu e como é que tem sido a vida de Jó. Jó passou por situações de grandes dificuldades. Um homem que era bastante rico, que tinha uma família unida, um homem devotado a Deus, um homem que tinha compromisso com Deus, de um dia para o outro a sua vida arruinou. Perdeu a família, perdeu a riqueza, perdeu inclusive a saúde. Estava numa situação de decadência do ponto de vista humano. Mas mesmo assim, Jó não perdeu o fio condutor. Nem só não entrou para pôr em causa a soberania de Deus na sua vida, como também continuou persistente na oração. Mas nós vemos que essa prática já vinha inicialmente. Porque, repara, quem não tem prática da oração, quem não ora na bonança, quando há a situação controlada, e quando ainda a situação descontrolar, provavelmente pode não continuar persistentemente em oração. Por quê? Porque se a pessoa não tem intimidade com Deus, quando há problemas, essa pessoa tende a revoltar-se contra Deus, porque essa pessoa não conhece a Deus. Se a pessoa não tem intimidade com Deus, como é que a pessoa pode conhecer a Deus? Aliás, é o que acontece em muitos crentes, às vezes questionam a Deus. Uma coisa é questionar a Deus para poder entender, outra coisa é questionar a Deus, demonstrar que Deus está a ser injusto conosco. Mas nós perguntamos, quem somos nós para acharmos que Deus é injusto conosco? Se nós nem temos o conceito da própria justiça, como é que uma pessoa que não é justa pode achar que um ato é justo ou injusto? Quer dizer, nós nunca podemos avaliar obras de Deus. Aliás, como nós vemos muitas calamidades que acontecem no mundo, nós podemos perguntar a Deus, mas por que isso acontece tanto no mundo como na nossa vida ou na vida dos outros? Podemos tentar perguntar a Deus para esclarecer, mas nunca dizer que isso não é correto, Deus não devia fazer isso. Porque aí já essa pessoa não tem conhecimento, porque Deus nunca nós questionamos a ação de Deus. Podemos não compreender, podemos ficar, enfim, surpresos, indignados com a situação, mas não com Deus. Isso nunca pode acontecer. Pronto. Mas Jó já tinha vida de oração quando a situação estava bem. Por isso, quando houve problema, ele já conhecia Deus e não revoltou contra Deus. Aliás, todos aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, que conhecem a palavra de Deus, nunca revoltam contra Deus. Podem às vezes ficar aquém em determinadas situações, como nós vemos, Jó ficou. Mas nunca se revoltam contra Deus, nunca fazem isso. Porque Deus é soberano. Essa ideia de Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus é que delimita, Deus sabe todos os propósitos e tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Agora, é claro que a nossa mente é pequena para, enfim, coadunar todas essas realidades e chegar à conclusão. Mas às vezes, aliás, como há uma máxima que diz que a sabedoria é retardada. Por que é retardada? Porque há coisas que acontecem que nós podemos pensar que é uma coisa má, coisas de infortúnio, às vezes situações dolorosas, mas depois nós passamos por toda essa situação, depois com o tempo, quando nós olhamos para trás, às vezes dizemos, se calhar até foi bom isso acontecer conosco, porque dá-nos mais maturidade, mais tarimba, mais mundividências, mais conhecimento para compreendermos aquilo que não poderíamos compreender se nós não passarmos por aquela situação. A perceber?
Só quem sabe da dor, quem passa por dor. Se uma pessoa nunca vive uma situação dolorosa, como é que essa pessoa vai saber da situação de sofrimento? Não pode. Por mais que possa ter noção, se não vive aquilo. Às vezes a pessoa diz assim, eu compreendo a tua situação, mas é muito difícil. Só compreendemos a situação da pessoa se nós vivemos realmente aquela situação. Mas esta ideia de Jó, quando essa situação abalou Jó, quer dizer, as pessoas começaram, esses, amigos que vieram, começaram a fazer especulações, tirar conclusões precipitadas. Aliás, todos nós somos juízes, não sei se sabem disso, todos nós. E todos os dias nós julgamos. A justiça popular é uma justiça rápida. E todos nós corremos esse risco de tirar conclusões precipitadas. Esses amigos de Jó, quando houve a situação, eles ainda chegaram e ficaram 7 dias sem falar. 7 dias, em silêncio absoluto. Mas depois desses 7 dias, o que eles ficaram a falar não estava em alinhamento com aquilo que é a realidade. Porque achavam que Jó não estava bem com Deus, tinha pecado, tinha alguma insuficiência, Jó fez aquilo, aquele outro, quando não é verdade. Aliás, há essa tendência no nosso meio, sobretudo, quando nós vemos às vezes as pessoas estão numa situação de grandes provações, de grandes dificuldades, nós achamos que estão em pecado, estão numa situação que, pronto, e Deus lhes amaldiçoou por causa dessa situação. Mas às vezes há problemas que vêm que não têm nada a ver com isso. Há casos, nós temos o apóstolo Paulo, teve um espinho na carne, embora foi uma maldição satânica, porque há situações que podem vir do próprio diabo para nos tentar enfraquecer, embora Deus use isso como provação também para nós. Mas o apóstolo Paulo não estava em falta e mesmo por esta razão tinha esse espinho na carne. E cada um certamente pode ter os seus espinhos na carne. Mas havia essas conclusões precipitadas em relação ao Jó. Mas nós vemos aqui que Jó mesmo assim ele persistiu na oração. Mas Jó também não teve muito bem nas suas palavras, como dirigia a Deus. Mas isso é normal, porque quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está perturbada do ponto de vista da sua estabilidade espiritual, estabilidade emocional, estabilidade física, obviamente que essa pessoa pode ter algumas turbulências. Isso é normal. Pronto. E essas turbulências que nós vemos aqui rapidamente em capítulo 42 de Jó. Vou pedir-vos para nós seguirmos esta leitura rapidamente, Jó 42, e vou ler na minha versão. Diz assim, Jó respondeu então ao Senhor, reconheço que tudo é possível para ti e que para ti nenhum plano é inatingível. Como se atreve alguém a denigrir a verdade com palavras insensatas? Desde logo aqui nós vemos essas considerações de Jó, reconhecendo, porque se forem ver nos capítulos anteriores, sobretudo o capítulo 40, havia ali, e próprio no decorrer do próprio todo, Jó chegou ao ponto até de amaldiçoar o seu dia, não amaldiçoou a Deus, mas o seu próprio nascimento, entender que não é justificável ele ter nascido. Mas como eu disse, essas situações e mais outras situações que vai desabafando. Mas aqui ele mostra que reconheço tudo, que é possível para ti, está a falar Deus, e que para ti nenhum plano é inatingível. Como se atreve alguém a denigrir a verdade com palavras insensatas? Também eu falei sem perceber de maravilhas demasiado grandes para mim. Ouve-me, por favor, tenho algo que dizer. 42, estamos a ler 42 e seguintes. Quero fazer-te uma pergunta para me responderes. De facto, eu mal tinha ouvido falar de ti, mas agora vi-te com os meus próprios olhos. Por isso renego o que eu disse e arrependo-me e faço penitência, cobrindo-me de terra e cinza. Ou seja, estas palavras de Jó são as palavras que espelham a realidade de algumas palavras insensatas, palavras mal medidas que Jó proferiu. Mas isto, como eu disse, pronto, é compreensível quando uma pessoa está numa situação de perturbação. Quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está numa situação de aflição, às vezes pode dizer coisas que, enfim, que depois arrepende-se. Mas ele falou não propriamente em relação àquela circunstância que vivia. Mas mesmo assim reconheceu de facto a sua limitação. Mas nós vemos depois no versículo 7, depois do Senhor ter dito estas coisas a Jó,
disse também a Elifaz de Temã: estou muito irritado contigo e com os teus 2 companheiros, porque não falaram de mim com retidão, como fez o meu servo Jó. Vão, por isso, ter com o meu servo Jó e levem convosco 7 novilhos e 7 carneiros, para que ele os ofereça em sacrifícios por vocês e intercedam por vocês. Eu ouvirei o seu pedido e não vos tratarei como merecem as vossas loucuras, pois não falaram de mim com retidão, como fez o meu servo Jó. Ou seja, aqui há uma chamar a atenção de Deus, de mostrar que estes servos ficaram muito aquém daquilo que se esperavam deles. Porque foram lá dizer loucuras, quer dizer, asneiras, disparates, fazer enquadramentos em relação àquilo que Jó vivia, que não tinha nada a ver com factos verídicos. Mas Deus aqui insta-os para tomar essa iniciativa, para poderem ver perdoados também os seus pecados. Ele faz de Temã, no versículo 9 desta minha versão, Bildad de Shua e Sofar de Namá fizeram o que o Senhor lhes tinha ordenado, e o Senhor ouviu o pedido de Jó. Depois de Jó ter intercedido a favor dos seus companheiros, o Senhor restabeleceu a antiga condição de Jó e deu-lhe de novo todos os seus bens. Os seus irmãos e irmãs e todos os conhecidos de antes foram visitá-lo. Ou seja, nós vemos aqui a restituição que Deus fez. Vocês sabem que essa restituição, para haver restituição, em primeiro lugar, tem que haver perda. Não se restitui uma coisa que nunca houve perda. Mas passar por estas situações de perda não é uma situação fácil. São situações dolorosas. Como eu disse, Jó perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu o prestígio, perdeu tudo. Mas mesmo assim ele continua fiel. Este é um desafio também que nós somos lançados. De nós perseverarmos nas situações da adversidade. Porque é fácil nós sermos crentes quando estamos bem. Não é verdade? É verdade ou não é verdade? Agora, quando a situação é má, daí que nós sabemos que realmente quem são verdadeiros crentes. Há um ditado que se diz: um bom marinheiro é quando passa por grandes ondas, não é? Se está tudo sob bonança, não pode dizer que aquela pessoa é um grande marinheiro, não é? Por quê? Porque não há situações de adversidades. Mas quando há situações de adversidades, aí que nós sabemos, é como o piloto. Embora se houver aqui alguma hesitação, o piloto morem todos aí. Mas um bom piloto também vê nas situações anormais que vai acontecendo quando está a pilotar um avião. Porque pode haver situações de turbulência. Quem costuma andar de avião, às vezes sabe que há aquelas turbulências que parece que o avião mesmo vai mesmo cair. Porque há aquelas abanões mesmo. Mas pronto, é um percurso normal. Mas há a situação que há descontrole completo. Descontrole completo de situações, às vezes, que podem começar a cair as coisas daquelas turbulências. Parece mesmo que o avião vai cair. Quem está a andar pela primeira vez, parece mesmo que vai morrer ali. Mas pronto, quem já está habituado sabe que é uma zona de grande turbulência, porque o avião, aquilo ali parece mesmo que aquilo vai cair mesmo. Pronto. Mas, enfim, ali essas situações surgem. Nós sabemos que esse percurso, mas depois de turbulência vem a abundância, pois o avião começa a ter a sua trajetória, as pessoas já podem andar, até parece então numa situação normal. Pronto. O desafio desta lição da escola dominical, acima de tudo, é a persistência na oração. Mas esta persistência na oração, sermos ousados, porque o sucesso, como nós vemos, Deus restituiu tudo. Deu-lhe família, tinha 10 filhos, deu-lhe 7 filhos e 3 filhas, e depois, se forem ver nos versículos finais, as filhas de Jó eram das filhas mais bonitas, que dizem. Nós entendemos bonita não só física, mas também até a nível de atributos humanos espirituais. Pronto. Mas, acima de tudo, passou por um vale da sombra da morte, e persistiu na oração. Por isso, o desafio aqui é nós temos que entregarmos mais a oração, cultivarmos a prática da oração, e não só orar quando temos problema, mas por antecipação. Nós não temos que pedir a Deus que nos livre do pecado, nos livre da tentação e nos livre dos problemas. Temos que orar por antecipação, como também, se surgirem estes problemas, nós podemos orar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos terminar com uma palavra de oração. Pode terminarmos com uma palavra de oração, se faz favor. Amém. Amém.